Eu nunca pensei que pequenas mudanças nos meus hábitos iam transformar completamente a minha vida. Sim, eu tive a vida completamente transformada através de pequenos hábitos dentro da minha rotina. O causador de tudo isso foi este livro aqui, Hábitos Atômicos. Com certeza você já ouviu falar, alguém postar sobre esse livro. E sim, esse é o livro que vai fazer você entender de uma vez por todas que é possível transformar a sua rotina em uma rotina totalmente produtiva através da mudança de mente, através da mudança de hábitos, fazendo com que os seus hábitos ruins sejam eliminados e os hábitos bons venham ser aprendidos e agregados à sua rotina. Isso é o que o James Clear fala sobre sua trajetória e tantos ensinamentos nesse livro aqui. Antes desse livro, eu sempre gostei de estudar sobre hábitos, sempre busquei aperfeiçoar. Só que o que acontece? Eu era a pessoa que começava e não conseguia me manter. Eu planejava e não conseguia dar continuidade para aquele planejamento. E foi através desse livro que várias chaves destravaram e eu pude não só adquirir bons hábitos, mas consolidar isso dentro da minha rotina, que é assim, um diferencial para quem quer mudar de vida. Não basta ter a ideia, não basta fazer aquilo uma vez, você tem que consolidar isso numa rotina. Então vamos lá, o que me motivou a ler esse livro? Gente, o livro está inteiro cheio de marcações, todo escrito, todo rabiscado. E o que me motivou a ler foi ver todo mundo lendo. Obviamente, todo mundo lia, comentava e eu falava, meu Deus, preciso ler também. Peguei ele para ler e a minha mente explodiu de tantos insights, de tantas coisas que eu aprendi. E comecei a botar em prática através dessa leitura e vi sim a minha vida ser totalmente transformada através desse livro. Quero comentar com vocês algumas lições valiosíssimas que eu aprendi neste livro aqui, Hábitos Atômicos. A primeira delas é a importância de pequenas mudanças. Essa é a dica valiosa dentro desse livro, porque o autor vai nos ensinar com exemplos práticos de histórias reais que deram super certo, como fazer 1% todos os dias vai fazer com que você a longo prazo conquiste e chegue no resultado esperado. Então, assim, às vezes a gente quer focar no emagrecer 50 quilos, mas se a gente começar a perder gramas todos os dias, a gente vai chegar lá no alvo. Então, a gente precisa focar ali no processo, no dia a dia, no que está sendo feito. Aplicação prática, né, da minha vida, trazendo para o contexto da minha vida, isso me ajudou muito, principalmente no TCC. Eu queria entregar tudo de vez, eu queria fazer tudo de vez. E quando eu li esse livro e isso entrou na minha mente, eu falei assim, cara, eu preciso escrever um parágrafo. Tinha dias que eu não tinha tempo de fazer, de escrever nada. E aí eu não escrevia, porque eu falava, cara, não tenho uma hora para sentar e escrever. E aí depois desse livro eu falei, não, eu preciso fazer só 1% todos os dias. Porque se eu fizer 1% todos os dias, em algum momento esse artigo vai estar pronto. Então eu comecei a escrever. Eu tinha 10 minutos, eu sentava e escrevia. Eu tinha 20 minutos, eu sentava e escrevia. E eu escrevi mais de 10 páginas nessa brincadeira. É sério. Trazendo para um contexto de dica que eu sempre dou para vocês também, é a mesma coisa quando você quer ler mais livros, quando você quer finalizar uma leitura. Talvez você não tenha o tempo de ler vários livros ou um livro inteiro assim, logo de cara. Mas se você ler todos os dias, 10, 15 minutos que seja, você com certeza vai finalizar essa leitura. Então, pega aí a dica. A segunda lição que transformou a minha vida foi o poder do ambiente. Sim, o poder do ambiente em que você está. Ele vai falar várias coisas em relação do ambiente em que a gente está e principalmente que a gente precisa moldar o ambiente em que a gente está para favorecer os hábitos bons e desfavorecer os hábitos ruins. Ou seja, a gente precisa de fato transformar o ambiente em que a gente está para que ele colabore para a nossa mudança de vida. Uma aplicação prática na minha vida depois de ler essa parte do livro e pegar essa lição foi a questão da higiene do sono. Então eu comecei a entender que antes de dormir eu tinha que deixar o celular de lado,
pegar ali coisas que remetessem à higiene do sono, por exemplo, um livro, um chá, notebook, essas coisas, eliminar, não deixar na cama, não deixar perto e tal. Então foram hábitos que eu fui moldando ali justamente para favorecer a mudança de hábito, para favorecer aquilo que eu queria alcançar. Eu vou sempre usar o mesmo exemplo de dica para vocês em relação à leitura. Então, com relação à leitura, para tornar o hábito mais palpável, ou seja, transformando o ambiente nesse princípio 2, o ideal para você é fazer o quê? Deixar sempre um livro à mão. Então, tem a sua cama, se você tiver uma mesinha de cabeceira, deixa sempre um livro ali que vai te dar a facilidade, a praticidade de olhar, ver o livro. Então, antes de dormir, você vai ali folhear algumas páginas. Isso vai facilitar você a adquirir o hábito da leitura. E o terceiro princípio que foi assim destravar na minha vida em relação a esse livro é que identidade vem antes do resultado. Sim, identidade antes do resultado. Basicamente, a ideia que o autor quer passar com esse princípio é que é muito mais fácil você dizer quero me tornar uma pessoa mais saudável do que você nunca correu e simplesmente dizer quero participar de uma maratona e correr 5 quilômetros. Primeiro, construa identidade. E aí você vai alcançar o objetivo que você quer. E uma aplicação prática na minha vida em que esse contexto me ajudou muito é em relação a comer doce. Vocês sabem que eu amo um docinho, né? Mas eu percebi que eu tava comendo muito doce e eu queria parar um pouco. Então eu precisei mudar a frase e os pensamentos de quero parar de comer doce para quero ter uma vida, um estilo de vida mais saudável. Até porque isso também é adorar a Deus. Quando eu tenho um estilo de vida saudável, eu estou adorando ao Senhor. Estou fazendo o melhor que posso com a vida que Ele me deu. Estou zelando pela vida que Ele me deu. Então, eu criei uma identidade e um senso de propósito. E isso, surreal de como tem me ajudado a comer menos doce. É sério. Funciona. E trazendo para o contexto da leitura, substitua a frase quero ler mais para a frase quero me tornar um leitor. Identidade. Ou seja, um leitor, ele sabe que ele precisa ler. Ainda que não seja 5 livros de vez, mas ele pelo menos vai ler um livro. Ele sempre vai estar lendo um livro. Então precisa desconstruir isso na mente e criar uma identidade se a gente quiser mudar os nossos hábitos. O que faz você assumir uma identidade não é a quantidade de vezes que você faz, mas a constância com que você faz. Então, uma pessoa pode se considerar leitora se ela lê um livro por mês. Ela é leitora. E bom, eu não tenho dúvidas de que esse livro aqui transformou a minha vida em relação aos hábitos. Principalmente desconstruiu na minha mente a ideia de que eu preciso fazer muito de vez. Mas se você começa, já é o primeiro passo. E aos poucos você vai conquistando muito. Então esse livro vai destravar várias chaves na sua mente em relação a isso. E eu não tô dizendo aqui nem metade do que esse livro é. Por isso eu indico muito que você compre ele e leia, porque ele tem ensinamentos valiosos. Vale muito a pena você comprar e adquirir o seu. Eu vou deixar o link de compra aqui embaixo, se você ainda não tiver, caso você queira comprar ele. Comprando com o meu link você me ajuda muito. E eu indico ele para você que quer começar a ter bons hábitos na sua vida. Não sabe por onde começar? Leia esse livro. E comece a colocar tudo que ele ensina em prática e você vai ver como 1% a cada dia vai fazer com que você chegue muito mais perto dos seus objetivos e talvez até alcançá-los. Agora eu quero saber de você se você gostou desse formato de vídeo e de dica de livro. Me conta aqui se você já leu esse livro e se ele transformou sua vida. Quero saber também de você qual hábito você quer mudar na sua vida que você não consegue. Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre hábitos aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, vai ter muitos mais vídeos como esse, inclusive dica de outros livros que vocês querem que eu fale, que eu trago para vocês. Deixe o seu like, envie esse vídeo para alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem. Um beijo e até o próximo vídeo.